Não sei, pois é, eu disse que eu estou sem som. Então, vou dizer de novo. Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Bom dia. Senhor, espera. Meus irmãos, vamos começar orando. E orando, lembrando dos nossos compatriotas que estão vivendo muitas dificuldades, especialmente no Rio Grande do Sul. Uma situação triste, difícil, em que, sem dúvida alguma, nós precisamos estar solidários, precisamos ser pessoas ligadas. Não é fácil, não dá para a gente descrever, são muitos casos. Então, a única coisa que podemos fazer, a princípio, é orar, mas também há outras coisas que podemos fazer, termos, inclusive, de contribuição. Mas vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus bendito, santo, Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus que governa, dirige, conduz todas as coisas. De Ti se diz, o Teu Filho, que nenhum passarinho cai sem o Teu consentimento. De Ti se diz que Tu sustentas por Ele todas as coisas pela palavra do Teu poder. Queremos, como igreja, colocar diante de Ti a situação do Rio Grande do Sul, que tem sofrido, Senhor, tantas alagações, transbordamento de rios, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor esteja conduzindo a todos os recursos que são necessários para aliviar a dor daquele povo. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, país das desigualdades, país dos contrastes, e se no sul vivemos essa miséria, mas há outro tipo de miséria, sobretudo morais e espirituais, como no sudeste do nosso país. Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos para que verdadeiramente estejamos andando na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Derrama graça sobre nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que o Senhor nos dê entendimento, que nos dê a Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor em Tito, capítulo 1. Versículo 5. Assim descreve a palavra do Senhor. Paulo falando a Tito e dizendo o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar
pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ainda que nesta manhã não vamos fazer uma exposição bíblica, como costumeiramente fazemos, olha para a Escritura e vai tirando de um texto lido como esse, por exemplo, mostrando o que ele tem a dizer. Mas esse texto ele serve como base, como fundamento para a nossa exposição desta manhã, cujo tema é princípios para escolhas de líderes. Evidentemente, nós estamos nos referindo a líderes eclesiásticos, líderes das igrejas. E são 3 as partes que haveremos de considerar. Primeira parte, mostrando o propósito das eleições de líderes, ou da escolha, propósito da escolha de líderes. Nós vamos ver isso. Depois veremos que há um dever da igreja. A igreja, ela é responsabilizada quanto às escolhas de seus líderes. E, por último, veremos a postura do candidato diante das eleições. A parte daqueles que se colocam sob o escrutínio, em certo sentido, da igreja, porque diz lá a primeira carta do apóstolo Timóteo, falando no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele diz assim, olha, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mostrando com isso que há necessidade de a pessoa dizer, eu sinto, eu tenho consciência, eu estou sendo levado pelo Espírito a algo interno, então eu me ponho à disposição da igreja para servir a igreja. Então, essa é a parte vou usar a expressão, daquele que pretende ser líder eclesiástico. Então, são 3 coisas que veremos. Primeira, o propósito das eleições. Depois, o dever da igreja quanto às eleições. E, finalmente, a postura do candidato diante das eleições. Então, vejamos, em primeiro lugar, o propósito das eleições eclesiásticas. Ora, sempre que se pensa em um plano, se pensa num projeto, ideia, sempre é bom vir e ser claro o que se pretende com aquilo. Qual é o propósito? E esse propósito sendo claro, quanto mais claro, melhor para aqueles que vão executar o projeto. No caso específico, há uma pergunta que nós não podemos fugir dela. Para que, esse é o propósito, se deve eleger oficiais para a igreja? E quando se fala de oficiais, do ponto de vista da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos 3 ofícios: diáconos, presbíteros regentes e presbíteros docentes. Então, são diáconos, presbíteros e pastores. São os únicos ofícios de fato. Uma pessoa pode pregar, mas ela, oficialmente falando, ela não é pastor ou alguém que ensina, pode ser presbítero, regente, mas ela não é oficialmente falando o pastor que tem essa incumbência. Então, para que se deve eleger oficiais para a igreja? Ora, o texto que nós lemos, ele nos mostra. Então, eu vou citar 3 coisas que têm a ver com o propósito das eleições. Primeiro, manter
a ordem na casa do Deus vivo. Segundo, o que vamos ver é dispensar melhor assistência para a igreja. Em terceiro lugar, é amar de maneira prática a igreja. Então, dentro do propósito, a primeira coisa é manter ou estabelecer a ordem na casa do Deus vivo. Eu me impressiona ver o universo criado. Me impressiona ver como na criação nós encontramos lições e lições e lições no que diz respeito a uma ordem estabelecida. Nós vemos agora, por exemplo, nessa catástrofe, que famílias inteiras estão sofrendo. Mas o Senhor não permite que todas as famílias sofram a mesma coisa, porque não teria como assistir. Então, Ele ordena, sem dúvida nenhuma, que umas sofram, outras não sofram, embora deva haver empatia da parte daqueles que não sofrem para com os que estão sofrendo. Mas o ponto aqui é ordem no sentido de as coisas estarem nos seus devidos lugares. Por isso, Paulo disse a Timóteo, nós lemos, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ao dizer isso, ele está falando para Tito que ele deveria dar continuidade à organização que ele certamente havia iniciado. E esse mesmo Paulo, no capítulo 3 da primeira epístola, no primeira epístola de Timóteo, ele falou assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, olha o propósito, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, ou seja, como convém andar na casa do Deus vivo. Então, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ora, essa questão da ordem, ela é fundamental, porque ela começa na família. Por isso, Paulo falando do perfil do homem casado, melhor dizendo, do líder, do presbítero, ele diz que tem que ser alguém, falando de alguém que saiba governar a sua casa. Ele fala, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará? Ou seja, terá cuidado da igreja de Deus. Então, é importante que essa ordem ela seja, de fato, bem observada. Vocês já notaram como é uma casa, uma família? A família, você tem o homem, a mulher, que são os líderes daquele lar, vêm os filhos. Mas, como nós estamos vendo, começamos domingo passado à noite, existe um líder que está sobre, em termos funcionais, sobre a líder, que é a mulher. Isso é tão certo que Paulo, falando em Tito, ele diz que as mulheres idosas devem ser mestras do bem, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, e ensinando que sejam boas donas de casas, olha só, boas donas de casa, governando, diz ele, com toda a submissão, ou seja, em submissão ao seu marido. Então, numa casa você tem um marido, ele é o cabeça do lar, mas você encontra a esposa, que é ela quem comanda. Eu
imagino que os homens casados não chegam em casa dizendo, olha, eu quero comer isso, eu quero comer isso. Não, eles aprenderam a comer o que elas fazem. Pelo menos lá em casa é assim, eu sei que muitas casas devem ser assim. Então, não é essa de... mas ela não vai também fazer as coisas sem que ele não aprove. Tudo bem? Ordem. Isso é fundamental. E se na casa, na família é assim, muito mais na igreja do Deus vivo. Então, esse é o primeiro aspecto do propósito. Qual é o mesmo propósito? Primeira coisa que estão vendo, o propósito de se estabelecer líderes eclesiásticos. Qual é a primeira parte? Qual é a primeira? Manter a ordem na casa de Deus. É muito interessante isso. Como isso é fundamental. E vejam que as pessoas, de um modo geral, elas querem fazer as coisas do seu jeito. E na família é assim. Se eu fosse papai, eu fazia assim. Se eu fosse a mamãe, eu fazia assim. Na igreja não é diferente, não. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o presbítero, eu fazia assim. Mas não é assim. Tem ordem. Tudo deve ser feito com ordem, culto, ordem e decência. Mas estamos falando da ordem. Culto. Imagina, o apóstolo, você pega a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, o capítulo 12, o capítulo 14, vocês veem que isso existe, até mesmo nas igrejas que tinham muito a ver com fervor, em termos de dons, exercício dos dons. Ele diz, olha, os que falam em língua, por favor, que falem 2, no máximo 3, e se tiver quem interprete, 1 de cada vez. Isso é ordem. O espírito do profeta está sob o domínio do profeta. Então, quando diz assim, eu tenho muita coisa para pregar, mas foi dado, olha, eu só prego 40 minutos, e foi dado, e ele quer dar, o Espírito Santo está me chamando para fazer, conversa. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é isso que a palavra diz? Então, ordem. Tem outros assim, olha, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Conversa. Esses mesmos dizem assim, eu tenho hora para tomar café, tenho hora para almoçar, tenho hora para jantar, tenho hora para deitar, tenho hora para levantar, mas quando chega no culto, não tem mais esse negócio de hora para terminar. Então, a primeira coisa, para se estabelecer líderes, é necessário atentar para esse aspecto, esse propósito, manter a ordem. Em segundo lugar, ou seja, o segundo propósito é dispensar. O que, irmãos? Melhor assistência à igreja. Ora, claro que há necessidades, são muitas necessidades, e que precisam ser ordenadamente assistidas. A igreja precisa. Então, para que haja melhor empenho e assistência da igreja, estabelece-se líderes. E, de novo, isso tem a ver com, começa na família. Por isso é que a Bíblia fala assim, observe que ele tenha bom testemunho do de fora, mas se ele tem bons testemunhos de fora, também deve ter bons testemunhos dos de dentro. Então, assistência. É bom, você fica observando como é que a líder, como é que ele faz, ele é gastão, ele compra uma moto aqui, outra moto ali, e a casa está daquele jeito, só e e a casa, a família sofrendo por causa da irresponsabilidade. Mas, quanto a isso, se vocês atentarem para Atos capítulo 6, lá nós encontramos algo dessa natureza e é algo muito interessante, porque
Diz assim, Atos capítulo 6. Houve um problema, houve reclamação, houve murmuração da parte das viúvas dos helenistas, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naquela época, os apóstolos faziam isso. Imagina, os apóstolos servindo à mesa. Então, o versículo 2 diz assim: então os 12 apóstolos, evidentemente, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir às mesas era algo importante, mas para eles não. Tinha que se ordenar aquela questão do quem vai servir, o que servir, de que maneira servir. Então, no versículo 3 ele diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A palavra no original, segundo Strong, tem a ver com desta necessidade, dessa carência. E tem uma palavra muito importante que nós estamos falando nesses dias, essa responsabilidade. Encarregaremos desta responsabilidade. Então, quando se elege líderes, tem que pensar nisso. Vocês já notaram que, nós vamos ver, se o Senhor quiser futuramente, a palavra do apóstolo Pedro, falando aos homens casados: vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, visto que sois coparticipantes da graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. O propósito de tudo aquilo era para eles estarem em comunhão com o Senhor, a oração. Mas para tal era necessário que o marido seja alguém cuja cabeça seja sadia, cuja mente seja sadia, a ponto de ele discernir quais são as necessidades da minha casa, especialmente da minha esposa. Há maridos que, aqui acho que não tem isso não, mas há maridos em que eles se casaram e tinham um costume, eram solteiros, eles saíam todo final de semana para jogar futebol, para jogar vôlei, para fazer isso, aquilo, outro, e eles se casam, mas eles esquecem que não são mais solteiros. Então, ele continua todo final de semana, ele deixa a mulher lá, não sei com quem, aonde, e eles vão para os lazeres dele, eles não se apercebem. Onde está o discernimento? Qual é a necessidade da minha esposa? Emocionais, intelectuais, psicológicas e tantas outras coisas. Quais são as necessidades? Então, dispensar a melhor assistência à igreja tem a ver com isso. O líder precisa estar em condições de observar quais são as necessidades. 2 coisas falamos sobre o propósito de se escolher líderes. Primeiro foi a ordem. Segundo, agora, a necessidade de dispensar melhor assistência à igreja. Alguma dúvida, irmãos e irmãs?
Os que são mais antigos aqui devem ter percebido que, vez por outra, aliás, era costume, quando estava próximo de 1 hora, eu disse, meus irmãos, vamos ficar em pé um pouquinho? Fazia isso. Por quê? Porque eu via que há uma necessidade de a pessoa ficar 1 hora sentada. Então, vamos ficar em pé um pouquinho, relaxa. Vocês lembram disso? Relaxa, tá? É isso. Agora, imagina ficar aqui, passa 1 hora e 20 minutos, 1 hora e meia, que a pandemia veio e botou as coisas, algumas coisas em ordem. Isso eu tenho certeza. Não, cansa. Não é assim, não. Ordem. A questão da necessidade. Podemos prosseguir? Sim, senhor. Ok. Ele está perguntando sobre essa questão de ordem, manter a ordem, por exemplo, da casa, e, evidentemente, nós estamos falando da casa de Deus, mas eu estou procurando mostrar que o que ocorre na família, o líder, ele na família, ele reflete a sua postura na igreja. Por isso é importante que ele governe bem a sua casa, ou seja, que a sua casa seja mantida em ordem. E então ele perguntou, é conveniente que o esposo entre em acordo com a sua esposa para que essa ordem seja mantida? Sim, claro. Aliás, como a Bíblia diz assim, a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. Então, o marido, ele precisa ajudar a sua esposa a manter em ordem. Não estou falando aqui, irmão, manter em ordem os móveis, a casa toda bem lustradinha, todo dia ela tem que passar cera, isso não estou falando disso, não. Isso aí, por favor, não, é ordem no sentido de relacionamentos, ordem no sentido de gastos, ordem no sentido de quais são as prioridades da família e tantas outras coisas. Mas esse negócio de... Porque tem gente assim, que você não pode entrar na casa dele se você não tirar o sapato. Ô Henrique, Zé, por favor, pare com isso. Eu tenho que tirar meu sapato para entrar na sua casa. Pode ser que seja assim. Mas isso não é... Eu pergunto, tirar sapato ou entrar com sapato vai edificar alguém? Não achei nada. Olha a ordem, aqui é assim, olha, ninguém pode comer aqui de garfo e faca, tem que ser na colher. Isso é coisa pouca. Aqui não se come sem farinha. Aliás, até que é bom, né? Não é esse tipo de coisa. Mas tem a ver com a construção da família. Ordem na construção da família, assim como ordem na construção da igreja. O Senhor disse que devemos fazer tudo para edificar a igreja. Então, edifica-se a família, edifica-se a igreja. Tudo bem? Alguma outra dúvida? Vamos lá. Então, terceiro propósito tem a ver com amar de modo prático a família. Vai aparecer aí? Não aparece, não? Amar de modo prático a família. O primeiro aspecto da ordem
depois assistência, tudo isso tem que ser feito em amor, evidentemente. Então, o povo precisa ser cuidado, no sentido de assistido, no sentido de apacentado. Irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos vendo aqui João, capítulo 21, sobre essa questão. E vamos aqui ver. Em outras palavras, esse amar, vocês vão ver que ele deve ser traduzido por apacentamento, pastoreamento. No capítulo 21 do Evangelho de João, existe um episódio muito significativo e que diz respeito ao que nós vamos fazer. Vocês sabem o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que, lamentavelmente, ele negou 3 vezes conhecer nosso Senhor. E Pedro amava, Pedro estava ali para o que der e viesse em relação à sua amizade com o Senhor. Pedro era um dos 3 mais próximos do Senhor. E Pedro passou por aquela situação que nós conhecemos, e o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e então vem esse capítulo e começa assim: depois disto, das aparições do Senhor, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Essa palavra do Pedro, falando aos seus colegas aqui, vou pescar, ela soa mais ou menos quando aquele menino que não quer ficar na aula, na classe, ele quer ir embora, mas ele não sabe fazer sozinho as coisas. Ele chega para o outro e diz assim: olha, eu vou embora. Não foi o caso de Pedro, mas é quase isso. Olha, eu vou embora, você vai ficar aqui? Então Pedro disse: eu vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. Pedro já tinha ouvido o Senhor dizer que seria feito pescadores de quê? De homens. Mas agora está dizendo: eu vou pescar, ou seja, voltar às suas atividades anteriores. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Não era a praia deles mesmo, no sentido de o que eles tinham que fazer. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes o Senhor Jesus, eu acho tão lindo isso: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Imagina como o Senhor falou isso. Filhos. Aquela voz penetrou. E eles responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, sem dúvida, e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Uma pergunta: Pedro resolveu fazer o quê? Voltar a pescar.
Pedro tinha sido ordenado que seria pescador de homens. Pedro foi pescar e nada conseguiu pegar. Mas quem constituiu Pedro pescador de homens é também o dono da terra, do céu e do mar. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Diz assim, versículo 6. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse é João, né? O discípulo amado, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro era assim, era um monteiro mesmo, vai com tudo, vai com tudo. E diz assim, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Vocês notaram aí? Eles foram, vamos lá, o Senhor, vamos lá, sim, vamos puxar a rede, o Senhor mandou puxar, pegar os peixes. Pedro não, deixou para trás algo que tinha que fazer. O Senhor mesmo disse para eles pescarem naquela hora. E por que eles foram puxando a rede no barquinho até chegar à praia? Porque, versículo 8, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, bem pertinho a praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. O Senhor mandou que eles lançassem a rede à direita do barco, ordenou que eles achariam peixes, mas não ia precisar do peixe deles. Não precisaria do peixe deles, nem precisaria que eles tratassem os peixes para o Senhor ser servido. Não. O Senhor providenciou antes o peixes, inclusive já assando. Parem, vamos olhar bem. Viram ali umas brasas, e em cima o que, irmãos? Peixes. E havia também pão. Isso faz lembrar, irmãos, de novo, é o que ele faz conosco, faz lembrar como ele saciou multidões de pessoas. Ele providencia todos os bens necessários. Em poucas palavras, ele pastoreia, ele ama os seus. Agora, vejam bem. Vejam bem. Como o Senhor agora faz. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Dá lugar para cooperação. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vocês estão percebendo o Senhor pastoreando os seus apóstolos? Você está percebendo o Senhor suprindo as necessidades dos seus apóstolos? Mas vai chegar agora o momento de ele mostrar que pastoreio é sinônimo de amar, de doar-se. No caso, o propósito de se eleger líderes, para que os líderes amem a igreja. Os líderes apacentem a igreja. Os líderes sustentem com bom prato, com boa comida a igreja. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro, então você apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, respondam, por favor. Vocês percebem que, do ponto de vista do Senhor Jesus, amar a Jesus tem que ser provado de que maneira? Amando a quem? A igreja. Deu para perceber isso? Eu não vou entrar aqui nos meandros, tem gente que gosta de falar, porque o Senhor usou um verbo tal, assim. Não, isso é o de menos. O mais importante é, os líderes, eles devem amar a Jesus e provar que amam a Jesus, amando a igreja. Meus irmãos, quando nós perguntamos a Paulo: Paulo, como é que você nos prova que ama o Senhor Jesus? Ele vai responder dizendo assim: porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. Todo líder precisa, isso aqui eu falo com temor, precisa dizer de forma prática o que o Senhor expôs aos seus discípulos que brigavam por posto, por posição. Ele disse: quem quiser ser o maior, que seja o que sirva a todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, preste atenção. Todo líder, estou falando da nossa eclesiástica,
que tiver consciência do propósito que o Senhor estabeleceu ao constituir líderes eclesiásticos, todo líder vai saber que é dever dele, de forma amorosa, servir a igreja. Alguma pergunta? Pois não? Nosso querido irmão está dizendo que no início eu usei uma expressão que parece meio, usar a expressão para dar a entender, contraditória, quando nós olhamos a palavra que diz que a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, certo? Mas eu disse que, lamentavelmente, Pedro escorregou. E eu continuo dizendo. Eu vou achar engraçado o que aconteceu com Pedro, misericórdia. Eu tenho que chorar com Pedro. E principalmente por saber que eu sou pecador e sou capaz de fazer pior do que Pedro. Então, lamentavelmente, eu uso essa palavra para dizer que o ideal seria que Pedro demonstrasse ali o seu amor ao Senhor, ele que tinha dito, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Então mostrou-se arrogante. Por isso é que o Senhor pergunta, Pedro, amas-me mais do que estes outros? Aí há um debate se esses outros se referem aos peixes ou se referem aos seus colegas. Eu prefiro ficar com essa segunda coisa. Você disse, Pedro, que me amava mais do que todos eles. Você me ama, Pedro? Então é lamentável, ele caiu, ele sofreu amargamente. E a gente sofre quando alguém peca. Isso não tem nada a ver com o propósito da Escritura. Ela vem para nos santificar, sem dúvida alguma. Tudo bem? Sim, senhorita. Pode, e eu digo para aquele pastor que ele deve fazer assim mesmo. Pode. O apóstolo Paulo, ele disse, não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o marido. Se está falando sobre o marido, sobre qualquer um. A questão é que depende do contexto. Talvez eu conheça até a pessoa com a qual você chegou para ensinar, mas é complicado. Se eu vou para um lugar e eu vou para receber uma palavra, eu não vou chegar lá e dizer, olha, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim, tá? Eu digo que aquele pastor está mais do que certo. Está certo. Tudo bem? Agora, isso não quer dizer, veja bem, o contexto, não quer dizer que não tenha lugar para uma pessoa trazer uma palavra.
eu me lembro aqui, para um líder, eu me lembro do que a Abigail fez em relação a Davi. Mas olha a ocasião, olha a situação. Ela chegou, curvou-se, disse: ó rei, meu rei Davi, ouça tua serva, o meu marido é homem de Belial, por isso a tua serva vem aqui, para que o rei, meu senhor, não cometa algo e acabe com tudo, porque ele tinha dito que ia matar todos os machos da casa de, como é o nome dele? Nabal. Aí sim, Davi se curvou diante dela e disse: tu és sábia, Abigail, em outras palavras. Ou então, aquele rei, que eu não lembro o nome dele, Uzias, Amazias, uma coisa assim, um Zia desse aí. O profeta Elias disse que o rei ia morrer daquela queda que ele teve. Aí ele mandou 50 soldados lá com o rei. Aí o capitão de 50 chegou lá e disse assim: ó profeta, homem de Deus, o rei disse: desce, porque era para levar ele preso. Aí ele disse: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e todos os demais. Uau! E consumiu mesmo. Aí o rei ficou sabendo, mandou outro capitão com 50 soldados. E aí chegou lá e disse: olha, o rei disse: desce depressa, vai lá, tá. Aí ele disse a mesma coisa: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Aí o rei era teimoso, viu? O rei mandou mais um capitão de 50 para prender o profeta. Aí ele chegou lá e disse: homem de Deus, peço-te, tenha compaixão do teu servo e de todos os demais aqui. Homem de Deus, o rei disse para o profeta ir até ele. Aí o Espírito disse: desça, vá com ele. Vocês estão percebendo? Está percebendo? Vocês estão percebendo? Pronto, está respondido. E agora? Essa ideia de amar a igreja é muito interessante. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 19, para a gente terminar. Versículo 19. O apóstolo falando do seu desejo de ir até os filipenses para saber a situação deles, ainda que naquele momento ele estava impossibilitado, porque estava preso, mas ele então fala para os irmãos: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide. A expressão aqui, a palavra cuidar aqui, significa estar preocupado com cuidados. Cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. Paulo coloca Timóteo como alguém que vai enviar até eles, mas alguém que tinha um amor
pela igreja, alguém que servia a igreja, alguém que não buscava os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Então, meus irmãos, se perguntarmos qual é o propósito de se eleger líderes para a igreja, sejam pastores, sejam presbíteros regentes, sejam diáconos. O propósito diz isso. Primeiro, para se ter ordem, para manter ordem. Segundo, para que se possa servir a igreja. A ideia diz assistir à igreja nas suas necessidades. E, em terceiro lugar, esse pastoreio que redunda em amor prático. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Então, se é assim, pastoreia as minhas igrejas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o que falou no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo assim para todos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aplicando tudo isso aqui, a igreja como um todo, saindo um pouco da esfera, em termos da liderança eclesiástica, mas aplicando, qual é o marido líder do lar? É aquele que mantém a sua casa em ordem, é aquele que se importa em ver as necessidades da sua família, é aquele que se doa, serve a família. Tudo isso o Senhor Jesus fez e faz. É o Senhor que é o cabeça da igreja, por isso é que ele instituiu liderança. Então ele está atento à ordem necessária para a igreja. É aquele, o Senhor, que sabe as necessidades. Deus sabe quais são as nossas necessidades e busca assisti-las. E ele, nosso Senhor Jesus, como bom pastor, ele nos conduz para pastos verdejantes, dando-nos a sua palavra. É por isso que ele insta, através dos seus apóstolos, para que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E aqueles que se congregam devem estar atentos, fazendo admoestações, tanto mais quanto vê que o tempo se aproxima, quando todos estaremos com o Senhor, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Mas congregar-se agora, ele extrapola, e na eternidade estaremos absolutamente congregados para todo o sempre com o Senhor, o supremo pastor e bispo de nossa alma. Vamos ficar em pé, meus irmãos e irmãs. Nós vamos louvar o Senhor nosso Deus cantando o hino 260, Amor que Vence.
Quero sentar, meus irmãos, e vamos cantar ainda o cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço.
mais um cântico que diz: coração igual ao teu. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, nessa parte de avisos, eu quero enfatizar a necessidade que temos
de estar orando pelas pessoas lá do sul do nosso país, pelo Estado como um todo, e tendo realmente a sensibilidade com o drama que eles estão vivendo. Uns mais, outros menos, mas os que estão sofrendo o drama sempre é muito difícil. Então, estejamos orando por eles. Há também um pedido aqui que é importante, vem do departamento infantil. Preste bem atenção. A questão de ordem que a gente falou aqui, dentro dessa questão de ordem, há necessidade que os pais vão com seus filhos, me refiro aos filhos pequenos, para os toaletes. Tem acontecido de a gente encontrar, isso chegou até a mim, crianças, tanto de um sexo quanto do outro, indo para o banheiro sozinhas. Não convém. Se você tem seu filho aí, seus 8 anos, etc., ou por aí, é bom ir com ele. O homem vai com ele. Nada de mandar, leva meu filho aí para o banheiro feminino. Não tem sentido isso, nenhum, não faz nenhum sentido. Então, que a mãe leve a sua filhinha ao banheiro e que o pai, ou no caso, se não tem, o pai, no momento, pede a um dos diáconos para levar o seu filho até o banheiro. Isso é importante, a gente precisa ter cuidado, porque não é pelo fato de estarmos no ambiente de igreja que o perigo esteja fora. Não, aqui mesmo tem perigo, sim. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então, está lembrado aqui o Departamento Infantil fazendo esse apelo para que isso seja feito com as crianças. Tudo bem? Isso é mais ou menos como, às vezes, aqui o Departamento Infantil, aí eu já me prolongo para falar isso, digamos, em casa pode ser que o irmãozinho mais velho ou a irmãzinha mais velha cuide do seu pequenininho. Aqui não. Se vai buscar, tem que ser o responsável, não é mandar um pequenininho ir lá buscar a criança. Não convém mesmo, porque as professoras não devem liberar aquela criança para ser levada por outra criança. Fica bem, irmãos? Não, não fica. Então, não, ele é de confiança. Confia essa coisa, confia na sua casa. Aqui não, aí é diferente. Aqui não tem essa de confiança. Criança ter confiança, não tem. Olha aí, ele está pedindo para cantar mais. Aí, já pensou, né? E aí, como é que está ela, hein? Você comeu hoje? Tomou café hoje? Como está ela, papai? Está bem? Ela tem falado? E como está? Olha, a vovó vai falar aí. Pronto. A boca do Daniel acabou de falar, dona Helena, mãe, avó, e vê que Daniel, tudo bem. Daniel. A Emily vai, quarta-feira, né? Quarta-feira pela manhã ela vai se submeter a um procedimento, com vista a se chegar ao diagnóstico, porque muitas vozes e não se sabe. Então, ela vai precisar de, provavelmente, sedação, né, para fazer o exame na vista dela. E ela, está ficando cada vez mais linda. Ei, Daniel, como é que pode, Daniel? Ei, Daniel, olha só, Daniel.
Olha, Daniel, você gosta quando diz assim, Daniel, parece contigo, rapaz. Você gosta, não gosta, Daniel? Gosta. A só diz para ele, irmã. E a Érica? Érica, ei, Érica, parece com ele, né? É assim, ele fica todo cheio. Daniel, olha aí, Daniel. Também. Está entregando você, Daniel, olha. Aí, tá bom, que legal. Prazer revê-lo, Daniel. E Érica também, né? E a Emily. A Emily come muito feijão, Daniel? Come. Tá certo, tá certo. Então, por que eu falei da Emily? Porque ela pediu para a palavra, não foi? Agora que eu lembrei, ela pediu a palavra. Joia. Então, hoje à noite teremos a ceia do Senhor, caros irmãos. A ceia do Senhor, pela graça do Senhor. E também gostaria que os irmãos estivessem orando pela nossa irmã Rosa Núbia. Pode vir aqui, por favor, Rosa Núbia. Ela deve ter vindo toda chacadinha. Eu imagino que ela veio chacadinha. Ei, aonde é que vocês vão? Vem cá, por favor. Vem, irmã. Olha aí. Eu quero ver se vocês vão me dizer, vocês lá de trás vão me dizer se ela já vestiu roupa desse jeito alguma vez aqui na igreja. Eu não me lembro, mas está aí. Ainda mais que ela sabe que o seu neto e o filho estão lá esperando para ver a Rosa Núbia. Aí, olha aí, rapaz, poxa, tudo bem, irmã? Ela disse que vem sempre checadinha, olha. Tudo bem? Peraí, irmã, fica aqui para a senhora sair na TV, aí tudo direitinho. Olha, a irmã Rosa Núbia vai se juntar ao seu marido e ao seu filho. Onde é que eles estão? Curitiba. Em Curitiba. E vão para lá, eles já estão lá trabalhando e ela vai, claro, né, para estar com eles. E hoje é a despedida dela, né? Então, a Rosa Núbia, olha aí, Rosa Núbia, nada. E depois eles vão para o Japão, irmãos. Não quer ir para o Japão, não? Só o Brasil, né? Só o Brasil, né? Tá bom. Mas o que nós vamos dizer para a Rosa Núbia? Vai em paz em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós queremos encomendar a tua graça, nossa querida irmã Rosa Núbia, pedindo que o Senhor a leve debaixo das suas asas, que esteja abençoando a chegada e a reunião dela com seu neto, com o Ronaldo, e que o Senhor seja glorificado na vida deles. Guarda-o no teu amor. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Aí, dona Rosa Núbia, e aí, hein? Só fazer uma correção. Como eu troquei o nome de solteiro para casado, eu tenho que trocar o meu nome. Como é que eu vou pedir a carta? Marília de Alcântara agora, porque era Rosa Núbia de Souza Marinho. Era o quê? Era a Rosa Núbia de Souza Marinho. Quando fizer a carta, você escreve isso, para a gente identificar. Tá bom, então. Tá. Eu esqueci de passar. Está aqui querendo me enganar aqui, olha. Tá bom, querida, que o Senhor te abençoe ricamente, viu? Amém, obrigada. Hoje é uma viagem, né? Terça-feira, né? Sim, senhora. Vai de avião, de helicóptero, como é que vai? Avião, né? Dá-se. Antigamente Paulo fazia essas viagens todinhas. Assim, era de navio. De navio, era. Então, nosso irmão presbítero Nonato, ele mandou um abraço para os irmãos, avisa que chegaram bem, ele e dona Jussara chegaram bem, estão bem, graças ao Senhor. E também o presbítero Wagner Moreira da Frota avisou que a dona Nazaré, sua querida sogra, está melhorando cada vez mais, graças ao Senhor. E ele, então, manda um abraço para os irmãos. O senhor Nonato também, o presbítero Nonato, mandou um abraço para os irmãos. Pois é, o que vocês vão dizer para eles aí agora? O que vão dizer? Abraço para vocês também. O que vocês vão dizer? Abraço para vocês também. Está dado um abraço. Pronto, está dado um abraço. E eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela Elisama. Graças ao Senhor, esses últimos 3, 4 dias, ela não teve febre. Isso é um bom
bom sinal. Ou seja, um sinal de que não tem essa febre. Isso, graças ao Senhor, ontem, inclusive, ela não tinha comida em casa, ela saiu para comer perto lá da vizinhança, então ela, cara de pau mesmo, ela vai mais ei, será que ela está ouvindo? Ih, agora foi. Ei, Lúcia, tira aí. E ela foi mesmo, e eu curti. Mas é isso mesmo, tá? Vai sair o boletim, irmãos, daqui mais adiante. E nós temos aqui a presença de Simon. Depois de um longo tempo, Simon, você pode ficar em pé, por favor, Simon. Ei, e aí, Simon? Ordem, manutenção, assistência e amor, certo? No seu curso também tem que olhar essas coisas, ordem, as paredes não podem ser soltas no ar, né? Tudo bem. O que nós vamos dizer para o Simon? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O pastor lhe abraçou, Simon? Ela abraçou? Foi. Quando? Foi na casa dele? Como é o abraço dele, hein? É o quê? É um jagunção, assim, pega assim na marra, né? Ele não gosta de me abraçar, não, senhor. A minha ele não abraça, não. Ele disse, olha lá. Dona Súlia está olhando, está ouvindo aí, está ouvindo falar. Estou lhe entregando aqui. Obrigado, Simon, foi um prazer, viu? E ele não quis, o Simon subiu lá e pediu para o Simon ir lá comigo, conversar comigo, ele ficou embaixo, custou para subir, não foi? Disse que não queria atrapalhar a nossa conversa. Então, meus irmãos, aniversariantes, quase que estão aniversariando, por gentileza, vamos conhecer. Dona Rosânia, eu espero que essa palavra chegue até a senhora. Dona Rosânia, onde anda a senhora, Dona Rosânia? Retorne a senhora, Dona Ivanilda. Eu não sei o que está acontecendo. E receba o nosso parabéns, que o Senhor te abençoe ricamente. Tá bom? E Zuleika está aí? Não. E os meninos vieram? Cadê os dois? Estão lá? Pois é. Um abraço, Zuleika, que o Senhor te abençoe também abundantemente. E Emanuel Victor. Emanuel está aí. A dona Ana está aí? Dona Ana não veio, não? A dona Ana. Que coisa esse Emanuel. Na quarta-feira comemos bolo. Foi o bolo do Emanuel que deu bolo de barriga do senhor, sabia? Todo mundo comeu bolo, não teve problema, mas eu acho que o seu, você deve ter comido alguma coisa do bolo que não era para ter comido. Eu soube. Oi. O senhor ficou com dor de barriga, era dor de barriga, né? É pecado ter dor de barriga? É pecado anunciar dor de barriga? É, pastor? O senhor acha que o senhor está andando muito com ele. Ele é toda assim, não, essas coisas assim. Ok. Então, Emanuel, um abraço para você, que o Senhor te abençoe ricamente. Irmãos, peço mais uma vez orações pelo trabalho da igreja, as missões da igreja, enquanto a fé é formada. Quantas edições teremos esse ano, irmãos? Se o Senhor quiser. 5. Primeiro, enquanto a fé é formada em United States of Codajás. Segundo, enquanto a fé é reformada, que é o segundo, aonde? Dias 4 e 5. Já se inscreveu, Simon? Opa! Thalita, providencia aí, Thalita. Aí. Terceiro, enquanto a fé é reformada em United States of Angola. Dona Luz, por que a senhora fica olhando para mim assim? Não, mas não desse jeito que a senhora fica olhando assim, eu fico até com vergonha. Quarto, enquanto a fé é reformada em Portugal. E quinto, 23º enquanto a fé é formada em Manaus. Tudo bem? Olha, os nossos alunos vieram hoje. Agora foi. Nossos alunos vieram hoje. Luiz e Jéssica. Eu gostaria, fique em pé, por favor, Luiz e Jéssica. Ei, Luiz, calma, eu não vou chamar aqui na frente, não.
Luiz, a Mona Lisa viajou bem? Já deu sinal de já está a caminho? Está a caminho. Certo. Ela ficou mais tranquila? Ficou, graças ao Senhor. Ei, irmãos, eles vieram no domingo. Você vieram no domingo passado de manhã? Não, não lembra. Vamos dar as boas-vindas para ele, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jéssica, deixa eu lhe agradecer, parabenizar. Eu vi que você postou lá no story, né, que chama, né? A classe do catecumenato, não foi? E aí eu consegui chegar lá e tinha, na hora, tinha 85, como é que chama? Curtidas. A sua também estava lá, eu vi. Você viu a minha? Eu não tenho Instagram. Eu só faço olhar para ele. Não tinha. Irmãos, vamos dar atenção aos trabalhos da igreja. Olha que invasão legal, olha. Olha que invasão legal. Falar nisso, irmãos, falta pouco para nós inaugurarmos a nossa construção, a ampliação do departamento infantil e também o refeitório, da cozinha das irmãs. Irmãos, eu vou dizer assim, é quase coisa de cinema. Já viu, Alisson? O vídeo, né? E orem porque a gente deu uma desacelerada, vocês sabem por quê, nós mostramos aqui a situação financeira, mas orem para que, quando chegar o tempo certo, a gente terminar isso. E eu falei porque eu vi entrar aqui, olha aí, a Ana Clara, quem foi que entrou mais? Sofia, não foi? Sofia. E olha, cadê as crianças idealmente falando? Cadê as crianças idealmente falando? O que eu estou dizendo? Irmãs, vocês precisam ter filhos para botar no berçário. Daniel, que história é essa, Daniel? Só a Emily? Vá no caminho do Alisson. Pergunte ao Alisson, quantos filhos você tem, Alisson? Pergunte aí. Você já sabe? E por que você está assim devagar? Luiz e Jéssica têm lugar no berçário. Você também é jovem. Tem negócio de fechar a fábrica. A fábrica quem fecha é ele. Ele que abre e fecha amado. Não é esse negócio de fechar amado. Alguém nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Ele é visitante? É visitante? Já veio umas 2 vezes? De manhã? Então você está novo aqui na escola dominical. Pode ficar em pé, por gentileza. Você veio com quem? Olha que legal. Qual é o seu nome? Leandro. Primeira vez na escola dominical. Ele está aí, Tudo bem, Vitório? Rapaz, faz tempo que eu não lhe vejo. Você lembra a última vez que eu lhe vi, Vitório? Foi lá na Zona Norte, no Shopping Via Norte. Você falou assim, disse, olha, foi lá dar um abraço na tia Francisca, não foi? Eu achei legal você falar com a gente naquele dia. Tudo bem contigo? Ótimo, ótimo. Quantos anos você tem agora? 7 anos, da idade do Tiago Marcelino, né? Não lembra do Tiago Marcelino, não? Você ia lá tomar banho de piscina, né? Eu soube, eu fico sabendo da vida de vocês também. Mas o que a gente vai dizer para o Leandro? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Venham mais vezes, viu? Tá bom. Mais alguém? Então, só um instantinho, eu queria ouvir o som desse instrumento aí, só o instrumento, isso aí. Quero ver o som desse instrumento, só um pouquinho. Não, peraí, eu vou dizer o que é. Qual foi a música que tocou, Alisson, que saiu aqui? Uma música que tocou ele, só para eu ouvir a música que foi tocada, nós cantamos. Esse foi pago na peso.
Ana Clara, olha, só porque não é seu pai que está tocando, né, que você não quer ouvir, né? Será que foi a Ana Clara? Não, não foi, não vou ser injusto, né? A Emily está dizendo assim, cadê o instrumento que disse que ia tocar? Emily, ei, o Daniel, você já deu assim uma sovinha na Emily? Já? Não. Ei, vovó, só não deixa? Que é mais grave. Ei. Mais grave, né? É melhor. Ah, é? Quem é que é mais devagar para disciplina? É a mamãe ou o papai? Os dois, é? Coitada da Emily. Amem a Emily. Amem a Emily. Vamos ouvir aqui o instrumento, por favor. Não tem não, rapaz. Só nós dois cantando, eu sei que foi pago um alto preço. Tenho. Não é essa que ele contou? Coração igual ao teu. Hã? Coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Rapaz. Meu amigo, instrua ele aí, Alisson, para que a gente ouvir só o instrumento dele. Ele pode não quer só ouvir o instrumento, mas ele vai começar, a gente faz um pouquinho. É, só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Vai lá. Vai dar vontade de ir pro céu logo, né? Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração. Você não canta, ei, pastor? Olha, nossa, deixa o menino lá futuro. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, brilho do teu querer, dar um coração igual ao teu. Pastor, não acanhe o menino, pastor. Não está vendo, não. E por favor, não vão postar essas coisas, não. Deixa lá, deixa os meninos. Guarde seu instrumento, por favor. Guarde aí seu instrumento. E levante-se, por favor. É guardar, levantar. É assim, joga no chão, é? Põe no chão mesmo. Não, outra gente, mas como é que você bota no chão direto? E tem um calçozinho? Não pode ser assim. É assim mesmo. É assim. Bota no chão direto? Estou com dó. Eu, hein? Não, isso não pode ser assim, não. Não tem um calço, né? É? Agora vem cá, por favor. Meus irmãos, posso falar? Meus irmãos, o Gustavo Isel é o primeiro de muitos que está tocando aqui. Orem por isso. Alisson está feliz da vida, porque vai receber novos colegas. Brevemente estaremos aqui. É um chão, é devagar. Pastor, não tire foto, não, pastor. Aí, olha só, vai haver uma modificação aqui, se o senhor quiser, aqui, para que possa se acrescentar. Mas nós vamos ter flauta, nós vamos ter... Já chega. Ei, vamos esperar. O que foi, Gustavo? Você está se sentindo bem? Estou. Então vamos orar por eles. Vamos orar. Pai Celeste, pedimos a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, todos os 23 irmãos que estão
aprendendo a tocar, e nós nos alegramos sabendo que isso é fruto da tua graça, que o Senhor os abençoe, que de fato tenhamos bastante irmãos disponíveis, dispostos para servir a igreja, servir ao teu povo e, sobretudo, glorificar o teu nome, tocando com arte e júbilo. E nós aproveitamos para pedir a tua bênção sobre os aniversariantes, rogando que o Senhor guarde a cada um deles no amor do Senhor, e pedimos também, mais uma vez, a tua misericórdia sobre todos aqueles que estão em aflição no sul do nosso país. Ó Senhor, prepara-nos para que retornemos hoje à noite e a fim de adorarmos o teu nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Por que você fica assim? Olha aí, Gustavo. Esse moço está querendo se aparentar contigo. Esse moço não é fácil, né? Ele é fácil? Não é não. Eu sei que não é. Mas para ficar admirado, tem que botar no chão, não tem nenhum tapetezinho. É isso mesmo. Aí não arranha tudo, não? Se não tacar no chão. Sim. Irmãos, vão em paz do Senhor Jesus.